Observando a diferença entre essas duas máscaras, entre esses dois tubos e entre esses dois ambus, por exemplo, fica fácil da gente entender que a neonatologia é um mundo à parte. E para quem já atua na neo, vai saber do que eu tô falando. Se você ainda não atua e deseja atuar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre algumas curiosidades que só quem trabalha em UTI neonatal sabe. Aliás, se você se interessa por esse tema, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que aqui a gente fala muito sobre neonatologia. Pois bem, quando a gente está falando de uma UTI neonatal, nossa principal população atendida nesse ambiente são bebês que nasceram prematuros. É claro que pode ter bebês com diferentes patologias, com malformações, enfim, mas a nossa principal população numa UTI geral é de bebês que nasceram antes de completar 37 semanas de idade gestacional, ou seja, nasceram prematuramente. E aí, tudo é ainda menor, né? Não é só o tamanho que muda, eu sempre falo que os bebês não são adultos em miniatura, não é simplesmente o tamanho que vai mudar, mas a gente tem muitas particularidades e algumas curiosidades que acontecem só no mundo da neonatologia. Por exemplo, horário do soninho. Você que trabalha em UTI adulto, aposto que você não sabe o que é horário do soninho, né? Na UTI neonatal, na maior parte das UTIs neonatais, já tem sido implementado a hora do soninho ou hora do PSIL, cada instituição chama de uma forma, mas o que significa isso? É uma hora em cada período, geralmente no plantão da manhã, da tarde e da noite, que o bebê não vai ser manipulado. A gente sabe da importância do sono para o recém-nascido, ele precisa dormir cerca de 16, 17 horas por dia. Isso é muito difícil de acontecer dentro de uma UTI neonatal. Os bebês são muito manipulados, não conseguem ter a quantidade de sono que eles precisam e tudo isso vai influenciar o seu desenvolvimento. Só o fato de ele estar numa UTI neonatal já traz uma série de implicações e ainda mais se ele não tiver períodos de descanso, se ele não tiver oportunidade de dormir. Por isso que o horário do soninho é muito comum de ser realizado. É um horário, então, um período, né, geralmente uma hora manhã, tarde e noite, como eu disse, em que esse bebê não vai ser manipulado. A menos que tenha uma emergência, obviamente. Ele está na UTI para ser assistido 24 horas por dia e no caso de ter uma emergência, é claro que a gente vai manipular. Mas nesse horário do soninho, então, o bebê não vai fazer fisioterapia, o bebê não vai ser avaliado, não vai passar dieta, não vai fazer nada, a menos que tenha uma emergência. É uma oportunidade para ele descansar, para ele dormir. E claro, as luzes do ambiente vão ser diminuídas, os ruídos, né, a gente espera que já não tenha, mas ainda mais a gente vai diminuir nesse período e não vai ser manipulado, então, para permitir que esse bebê tenha esse horário de descanso. Essa é uma curiosidade que pouca gente que não atua na neo conhece. Além desse horário do soninho, uma outra curiosidade é que o nosso plantão vira uma loucura na UTI neonatal. Porque geralmente esses bebês estão com dieta de 3 em 3 horas. Às vezes até 2, né? Mas a maior parte das vezes a dieta passa de 3 em 3 horas. E claro que a gente não vai ficar apertando esse bebê, fazendo fisioterapia respiratória, por exemplo, né? Depois de ter passado a dieta, porque vai voltar esse leitinho, tem chance de broncoaspiração, enfim. Então a gente não manipula esse bebê, a gente espera geralmente uma hora depois da dieta para a gente poder fazer a nossa abordagem de fisiorrespiratória, fisiomotora, enfim, né, quando necessária a aplicação de técnicas nesses bebês. E aí, você imagina que o nosso plantão vira uma loucura. Eu vou falar de como era o meu plantão, que geralmente eu ficava no plantão da tarde. Eu pegava plantão a 1 hora, até que eu pegava plantão, anotava todos os parâmetros, dava uma geral nos pacientes que eu ia atender, dava uma verificada em exames e tudo mais, entendia a história, o que tinha acontecido. Eu começava a atender ali por volta de 1h30, 2 horas. Dava 3 horas, eu já tinha que parar de atender todo mundo, porque 3 horas era o horário de passar a dieta, a menos que tinha um paciente que estava sem dieta, daí eu deixava para atender nesse horário. Mas, então, às 3 horas tinha dietinha. Daí eu tenho que esperar 1 hora, né? Então das 3 às 4 eu não atendi esses bebês que tinham recebido dieta às 3. Só que às 4 horas tinha o horário do soninho. E que eu não poderia manipular também esses bebês, não poderia fazer o meu atendimento de rotina, a menos que tivesse uma emergência. Das 4 às 5, então, horário do soninho, ninguém atende ninguém.
Das 5 às 6 era a minha oportunidade de terminar de atender todos os meus pacientes, porque às 6 horas já tinha dieta de novo. E às 7 horas eu passava plantão, já não dava para atender mais ninguém. Então olha a loucura que é o nosso plantão, né? A gente tem que organizar bem o tempo, otimizar o nosso tempo para a gente poder atender todos os pacientes de acordo com a demanda, claro, mas não deixar ninguém sem atendimento e respeitar esses horários de dieta, horário do soninho, enfim. Tá? Então, não é tão comum também na UTI adulto, né, ter essa dieta tão frequente e interferir tanto no nosso plantão, na nossa rotina. Outra curiosidade que muitas vezes quem é só do adulto não entende muito bem é que a maior parte desses bebês ficam por tempos prolongados em ventilação não invasiva, em CPAP nasal, por exemplo. Porque eles ainda têm uma imaturidade do sistema respiratório e muitas vezes o CPAP, principalmente, e tem vídeo recente aqui no canal que eu falo, né, dos benefícios do CPAP, binível em neonatologia, mas o CPAP, ele vai dar estabilidade para aquele alvéolo, estabilidade para a caixa torácica, até que esse bebê tenha um desenvolvimento mais adequado, que acontece por volta de 32 semanas de idade gestacional, e aí então ele consegue manter sua respiração espontânea de forma melhor, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, se o bebê nasceu prematuro, vamos imaginar com 24 semanas, a gente conseguiu evitar uma intubação, conseguiu manter esse bebê em ventilação não invasiva, em CPAP nasal, por exemplo. Ele vai ficar até completar 32 semanas? Sim. Isso não é um protocolo, né? Depende muito de cada instituição. Os estudos estão trazendo novas informações sobre isso pra gente, mas, de um modo geral, até por volta de 32 semanas, esse bebê vai ficar na ventilação não invasiva. E aí a gente tem muito risco de lesão de face, por conta da interface, né? Da pronga ou da máscara. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, mas é comum que o bebê fique aí mais de um mês ou meses em CPAP nasal até que ele tenha uma certa maturidade do sistema respiratório. São muitas as curiosidades que a gente pode falar sobre a UTI neonatal. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. Se você quer saber mais curiosidades, sinaliza aqui pra mim nos comentários que eu posso gravar outros vídeos como esse. E se, assim como eu, você é apaixonado pelos pequenos, vem pra ANEL, que é uma delícia. Eu costumo falar que é terapêutico trabalhar com bebês, trabalhar em UTI neonatal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!